Fala pessoal, tudo jóia? Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Bem, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre justamente a importância de se viver dentro do seu orçamento mensal, ou seja, de você estabelecer um limite e não sair desse limite por nada. Principalmente porque as pessoas que estão extremamente apertadas, as pessoas que estão muitas vezes endividadas, elas não conseguem romper com padrões que se estabelecem, elas não conseguem romper com determinados ciclos. Eu falei sobre isso, inclusive, um pouquinho no vídeo anterior e dei o exemplo justamente das famílias brasileiras, da grande maioria das famílias brasileiras, que não debate as questões financeiras dentro de casa e automaticamente, se você não tem a informação necessária, como é que você vai transferir essas informações posteriormente para os seus filhos, para os seus netos, se os seus pais, os seus avós não passaram essas informações para você? E muitas vezes eles não passaram essas informações justamente porque eles também não tiveram esse tipo de orientação quando eles eram mais jovens. Então isso vira uma cadeia, um ciclo vicioso e a pessoa acaba não conseguindo sair dali. Então ela está constantemente apertada, né, e ela tem essa sensação de que ela justamente está presa num padrão e ela não consegue se movimentar mais. Cada vez ela vai se sentindo mais sufocada, mais angustiada com aquele tipo de situação. E não tem absolutamente nada a ver com questões relacionadas a trabalho. Pelo contrário, eu também falei isso no vídeo anterior. Muitas pessoas, inclusive acabam trabalhando de forma excessiva, acabam se desgastando demais, fazem dupla jornada justamente para tentar resolver o problema e não conseguem resolver o problema. Porque o problema é que cada vez que você se mantém mais um mês vivendo num aperto financeiro ou então assumindo algum tipo de compromisso que você não vai conseguir honrar, esse problema ele vai se agravando. Então qualquer imprevisto que surja na sua vida se torna um problema gravíssimo. E todos nós estamos sujeitos a viver algum tipo de imprevisto. Eu já passei por imprevistos, tenho certeza que você, seus familiares também já passaram por problemas de imprevistos. Mas ao mesmo tempo, quando você está bem organizado, bem estruturado financeiramente, você tem uma reserva. Então você pode recorrer a essa reserva e não se vê em nenhum tipo de momento de aperto, né? Agora, as pessoas que vivem sempre fora do limite, não conseguem estabelecer um limite, elas constantemente estão caindo nesse ciclo, que é inclusive um ciclo silencioso. Por quê? Porque o mês começa, o mês acaba, o mês começa, o mês acaba e o problema ele se mantém de forma silenciosa. E quando ele aparece, muitas vezes, ele já aparece de uma forma bastante significativa, de uma forma bastante agressiva, já com dívidas acumuladas, com processos judiciais, com muitas pendências financeiras, né? Justamente porque as pessoas não conseguem honrar os seus compromissos. Então é importante que você adquira a consciência justamente e entenda, sobretudo, que isso é um padrão que se estabelece. A culpa não é sua, né? A culpa é sua a partir do momento que você não tenha o interesse, a vontade, o desejo de resolver o problema. Mas, inicialmente, você não tem as informações necessárias. Você precisa adquirir essas informações, essas orientações, para que você possa colocar em prática e, de fato, resolver o problema de uma vez por todas. Ok, mas como é que você vai sair dessa situação? Você vai sair dessa situação de uma forma bastante simples, ou seja, adquirindo o conhecimento necessário para que você possa vir a tomar as melhores decisões. O grande problema das pessoas está no desconhecido, ou seja, quando você não domina um determinado assunto, quando você não tem o conhecimento necessário sobre um determinado tema, sobre uma determinada questão, você não sabe como resolver o problema. Mas automaticamente, quando você tem o conhecimento necessário, fica muito mais fácil você se posicionar. Eu vou dar um exemplo bastante simples, que não tem absolutamente nada a ver com questões financeiras, mas você vai entender perfeitamente.
Quando você vai para um determinado local, viaja para uma determinada cidade, né, ou vai para um determinado bairro, né, você não sabe às vezes se aquele bairro é perigoso, se aquela rua é perigosa, se uma determinada rua é perigosa, né? Então você está diante do que? Do desconhecido. Você não tem a informação. Quando chegam para você e falam o seguinte, olha, evita aquela determinada rua no horário num horário específico, ou então procura evitar aquele bairro em determinado horário, você adquire o conhecimento necessário. O que você faz com esse conhecimento? Você coloca ele em prática, ou seja, você minimiza os seus riscos, evitando ir naquele determinado local, naquele determinado horário, justamente porque você adquiriu o conhecimento necessário. O mesmo vale para um médico, né? Eu falei sobre isso no vídeo anterior. Ele vai pedir uma série de exames para ele adquirir o conhecimento necessário sobre a sua situação, para que ele possa justamente conseguir tratar você da melhor maneira possível, né? Tratar o seu problema da melhor maneira possível. O mesmo vale para as questões financeiras. Então, quando você tem o conhecimento, quando você adquire as informações, o conhecimento, você consegue as orientações para que você possa resolver os seus problemas. Porque, em geral, na prática, o que acontece é muito simples. Você recebe a sua receita mensal, né, o seu dinheiro, a renda que você possui mensalmente, e aquela renda ela acaba sendo consumida, né, pelas contas mensais que você tem que pagar. Conta de água, conta de luz, né, e por aí afora. Então, qualquer imprevisto que surja, né, automaticamente compromete todo o seu orçamento. E você se vê obrigado a recorrer a cartão de crédito, a empréstimos pessoais, a ajuda de amigos, né? Então, quando você faz isso, você acaba fazendo o quê com a sua própria vida e com o seu próprio orçamento? Você acaba se colocando numa situação onde o próximo mês ele já começa totalmente comprometido, né? E quando isso acontece, o que ocorre é que você se vê diante de uma situação que só está fazendo gerar o quê? Ansiedade, angústia em você, depressão e por aí vai. Então é necessário que você consiga quebrar com esse padrão, justamente para que você consiga romper com esse ciclo e você consiga, de uma certa forma, organizar e estruturar a sua vida, deixando de lado, de uma vez por todas, todo esse problema de viver no limite, né? Porque quando você vive no limite especificamente, qualquer imprevisto que surja, entendeu? Vai comprometer o seu orçamento mensal. Agora, o grande problema não está no imprevisto, né? Está no padrão. Então, se você consegue romper o padrão, você automaticamente consegue se organizar para que você tenha uma reserva financeira e, de repente, se você vier a ter algum tipo de imprevisto, você consegue recorrer a essa reserva, né, para suprir as suas necessidades. Ah, Marcelo, mas isso vai cansar. Vai cansar. Com certeza vai cansar. Agora, é importante que você saiba o seguinte: vai cansar, mas é extremamente necessário para a sua vida. Afinal de contas, viver fora do limite é letal para a vida de qualquer pessoa. É letal não somente no sentido da sua saúde física e mental, como também da sua saúde financeira. Então, vai cansar, mas vai trazer resultados, porque vai fazer com que essa disciplina faça com que você alcance os resultados. Por que eu estou te falando isso? Por uma questão muito simples. Quando você vive de uma forma desorganizada, como você provavelmente está vivendo, sem o controle das suas finanças, você está vivendo uma verdadeira insegurança. E o que você precisa hoje é justamente o contrário. Você precisa ter a segurança financeira. Porque não adianta você trabalhar muito, né? E sempre ficar com aquela sensação de que você não consegue avançar, que a sua vida não avança. Por quê? Porque essa sensação faz com que você tenha uma percepção de que a sua vida não está se desenvolvendo financeiramente. E, de fato, ela não está se desenvolvendo. E o que acontece? Isso gera frustração, gera angústia, gera depressão. Todas essas questões envolvendo a sua vida
faz com que você tome decisões equivocadas, faz com que você tome decisões por impulso, faz com que você haja de forma emocional e não racional, faz com que você desista de se organizar financeiramente, que você abandone completamente a ideia de se planejar, né? E que você fique com aquela falsa sensação de que não vale a pena, não vou fazer tudo isso, não vou me dedicar, porque isso vai cansar bastante e não vale a pena. É lógico que vale a pena, porque isso vai te trazer toda essa disciplina, todo esse cansaço. Num primeiro momento vai ser desgastante, vai ser difícil, mas não vai ser difícil para você, é difícil para todo mundo. Mas quando você conseguir superar essa fase inicial e você começar a perceber os resultados, você vai analisar e você vai chegar à conclusão de que realmente valeu a pena. Então é muito importante que você consiga vencer essa fase inicial e que você, sobretudo, consiga vencer esse ciclo vicioso sobre o qual se instalou justamente sobre a sua vida. Então, enquanto toda a sua renda estiver comprometida, qualquer imprevisto que vier a surgir vai te levar a um estado de emergência. Por quê? Porque qualquer urgência que surgir, você vai ser obrigada a recorrer a cartão de crédito, a empréstimo pessoal, a ajuda de amigos, justamente porque você não tem uma reserva. Então, não é sobre ganhar mais dinheiro, ter uma renda ainda maior. É justamente ao contrário. Aqui, o que importa é o seu comprometimento. Ou seja, o que você precisa fazer, o que você precisa colocar em prática e executar justamente para que você tenha resultados e consiga ter uma vida tranquila, bem organizada, bem estruturada, bem planejada, fazendo que você saia de uma vez por todas da atual situação que você se encontra. Entendeu? Bem, no próximo vídeo eu vou dar sequência a esse assunto e vou te mostrar exatamente como você pode sair desse modo de sobrevivência no qual você está hoje em dia vivendo, né? Justamente porque não se trata de ganhar mais, né? Isso você já sabe, a gente acabou de falar sobre isso agora há pouquinho, né? O objetivo é justamente o contrário. O objetivo qual é? É você romper com esse ciclo vicioso no qual você está passando, né? Pelo qual você está passando. Então, como eu sempre gosto de tratar aqui no canal, eu falo sempre aqui sobre o quê? Sobre estabilidade financeira, né? Construção patrimonial e o quê? E um futuro tranquilo e seguro para você e para sua família. Porque é justamente isso que importa. Todo o resto não tem a menor relevância, não tem a menor importância. Então, se você quer acompanhar essa sequência de vídeos, né, justamente com esse passo a passo que eu vou estar estruturando e montando para você, considere se inscrever no canal e já fica aqui o convite para você justamente assistir o próximo vídeo. Tá joia? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!